Não há neutralidade no reino de Deus. Ou você ajunta ou você espalha. Isso é bíblico. Ou você aproxima pessoas de Jesus ou você afasta pessoas dela. Ou o seu testemunho é um bom testemunho ou o seu testemunho é um mau testemunho. Mas não existe um testemunho neutro. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cast sobre mentalidade, fé e crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Agora, vamos pro vídeo. Então o que a gente precisa entender? Não há neutralidade no reino de Deus. Ou você ajunta ou você espalha. Isso é bíblico. Ou você aproxima pessoas de Jesus ou você afasta pessoas dela. Ou o seu testemunho é um bom testemunho ou o seu testemunho é um mau testemunho. Mas não existe um testemunho neutro. A Bíblia fala que é melhor você ser frio ou quente do que morno, porque os mornos serão vomitados. O que significa isso? Não tem neutralidade, irmão. Se você escolher um lado, você afeta o outro. A Bíblia fala que você não pode honrar dois senhores. Ou você agrada um e fere a outro, ou você fere a outro e agrada um. Então o que a gente precisa entender? No reino espiritual, quando você se posiciona, você assumiu uma posição. Então você vai enfrentar oposição. Enquanto você não assume posição, o que acontece? Cara, depende. Se você é insosso, se você é neutro, se você é insignificante, é comum você ver pessoas que vão dizer assim: pastor, eu comecei a caminhar com Jesus e parece que minha vida piorou. Verdade. Acontece isso mesmo. Começa a aparecer um monte de adversidade. Cara, você escolheu um lado, né? E você tem uma oposição. Mas a Bíblia também fala que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Então, por mais que um lado tenha se levantado, eu preciso entender que esse lado é mais fraco do que o lado que agora eu escolhi. Porque quem está comigo? O salmista fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Olha o contraponto que o salmista estabelece, cara. Ele fala: mesmo que o cenário seja de morte, eu estou em paz. Por quê? Porque Deus está comigo. Ele está dizendo: não é sobre o lugar que eu caminho, não é sobre os lugares que eu vou, não é sobre com quem me cerca, é sobre quem está comigo. Então o salmista está estabelecendo um padrão que é o seguinte: você pode estar num lugar de vida como um jardim e pecar como Adão. Você pode estar num deserto como Jesus e permanecer. Não é sobre o cenário. Não é sobre o que te cerca. É sobre quem está com você. Ele ouve do Pai assim que se batiza: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. O que Jesus vai fazer? Ele vai jejuar e orar por 40 dias. Cara, Jesus está encharcado de Deus. E ele é tentado no deserto e ele resiste. Então a gente precisa entender que existem batalhas que se levantam, mas maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Efésios 6:10 ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes no dia mau. Porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Cara, o que a Bíblia está dizendo, ô Vilela, é que quem te resiste não é necessariamente o teu problema, mas é quem fala por ele. O inferno só precisa de uma boca. O inferno só precisa de uma boca. A gente vê algumas dissensões, até dentro da igreja, caluniadores, acusadores, levantes. Cara, o inferno só precisa de uma boca. E normalmente a boca que ele vai usar é alguém mais próximo de você, porque te fere mais. Fere mais ajuda a vender Jesus do que se fosse alguém que Jesus nunca tivesse dado acesso. Verdade. Agora, eu escolhi 12 a dedo. E um dos 12 me vende. Jesus na mesa ele fala: Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer. Vai e faz logo. Agora, se fosse um soldado romano, não tinha o mesmo peso que um discípulo. Se fosse um filisteu, não tinha o mesmo peso que um discípulo. Agora, um dos 12, um dos que eu comi junto, parti o pão, escolhi a dedo, chamei para a mesa. Então o que a gente precisa entender? Que em muitas oportunidades o inferno vai tentar usar pessoas próximas para nos ferir. Ele só precisa de uma boca. Vilela, é um dia mal, cara. É um dia mal. A gente usa uma palavra que vai ferir alguém para sempre. A gente usa uma palavra que vai marcar os nossos filhos para sempre. A gente lida na igreja com pessoas que carregam traumas de uma fala que ouviu do pai que nunca conseguiu se libertar dessa memória. Você nunca vai dar em nada, você é uma peste, você é um imprestável, você não serve para nada, você nasceu por engano, você só me dá trabalho, você só me dá prejuízo. E eu tô dando exemplos aqui muito brandos de coisas que muita gente já ouviu. Cara, tem gente que não consegue se libertar desse trauma. Por quê? Porque foi falado por alguém que tinha muita estima, né? Ouviu de alguém que ama, né? E talvez coisas que a gente ouviu de amigos de infância, de inimigos de infância, bullying, coisas que
tem coisas que a gente até releva, nem lembra, coisas que a gente ouviu de alguém que a gente não tinha estima. Agora, quando você ouve algo de alguém que você tem estima, isso fere de uma forma diferente. Então, como é que funcionam as batalhas espirituais? Elas se manifestam no reino do espírito, mas muitas vezes elas usam pessoas para ferir a gente. A gente precisa estar muito ligado, né? Você pega Davi, por exemplo, o rei Davi, é um homem segundo o coração de Deus, mas um dia ele vacila. A Bíblia fala, era primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. Davi permaneceu no palácio. Primeiro erro. Cara, ele abaixou a guarda no momento que não era para ter abaixado. Ele escolheu um lugar de conforto num período que não era para estar confortável. Ele escolheu um momento de reclusão no momento que era para ele estar exposto. Talvez um dos erros de Davi é que eu imagino que grande parte dos conselheiros e pessoas que poderiam adverti-lo estavam lutando no momento que ele deveria lutar. Aí não tem ninguém para constrangê-lo porque ele está sozinho no palácio. Tem conforto. Os homens que têm voz de conselho estão na guerra. Davi olha para uma mulher que não deveria olhar, faz o que não deveria ter feito e mancha toda a história dele, né? Isso recai sobre os filhos, se torna uma mancha no seu legado. Então a gente precisa entender, cara, a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Ele está o tempo inteiro, Vilela, esperando um vacilo. É um direct de uma mulher que eu posso responder e dar uma liberdade que não deveria. É um funcionário, você que é empresário, é uma secretária. Cara, você percebeu um olhar diferente? Demite, na hora. Não dá margem. Não ache que você é forte demais, você não é. É um dia mal. É a mesma coisa pro cara que parou de beber, o cara que parou de fumar. Ele... Aí você vai para um ambiente de happy hour, Tá mais um sujeito dia, a voltar. é um copo. Pra voltar. Você pode, cara, abrir uma janela que vai te levar para um lugar que você saiu. Com muito custo, você saiu de lá. Então a gente precisa ter esse cuidado, entender que as batalhas acontecem o tempo inteiro. E é um vacilo nosso que dá acesso para elas. Então as batalhas espirituais, sim, elas são reais. Eu não falo tanto sobre batalhas espirituais porque eu prefiro falar mais sobre quem eu sou em Cristo, sobre o que eu carrego, sobre a herança, porque durante um período da igreja também a gente enalteceu tanto batalhas espirituais que a gente acaba dando mais ênfase aos inimigos do que quem nos protege. Então eu prefiro falar sobre o Deus que vai à frente das batalhas, sobre aquele que é refúgio e fortaleza, aquele que é socorro presente na hora da angústia, porque senão a gente pode dar uma ênfase maior aos nossos inimigos do que a nossa proteção. Então eu acho que é importante a gente ter esse cuidado só para não virar também alguém maníaco em falar só de batalha espiritual. Mas sim, elas acontecem, elas são reais e elas estão acontecendo o tempo inteiro. Elas estão acontecendo agora enquanto a gente está aqui. Exato. Tem livramentos que você tem e você nem sabe que teve, cara. Tem lugares que Deus te arrancou e você chorou por ter saído de lá. Tempos depois você entende por que Deus te tirou de lá. Ele ouviu conversas que você não ouviu. Ele conhece motivações que a gente não conhece. Ele vê de uma forma diferente, né? A Bíblia fala que a gente não tem acesso ao coração de outro homem. Tem até um ditado popular muito comum, né? O coração do homem é terra que ninguém anda. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Então, tem sócios que Deus pode ver motivações no coração dele, que ele tá te livrando, cara, e você não tá entendendo por que isso tá acontecendo. Tem mesas que Deus tá te tirando, tem ambiente que Deus tá te tirando, tem lugares que Deus tá te tirando, tem portas que você não entende, você ora para que elas abram e o próprio Deus fechou, porque essa porta vai te dar acesso a um lugar que não vai ser bom para você. Então a gente precisa entender que em Deus, cara, não também é resposta, espera também é resposta. Então eu preciso entender, cara, tem livramentos que eu tô tendo e eu nem sei que eu tenho. Tem respostas que Deus está dizendo não para mim. O que eu preciso, Vilela? Eu preciso buscar nele. Pai, essa porta é sua. Esse contrato é seu. Essa sociedade te agrada. Esse projeto faz sentido. Essa oportunidade coopera. Porque tem muita gente que vem em nome de Jesus, mas não foi Jesus quem enviou. Tem muita porta que se abre em nome de Deus, mas não foi Deus quem abriu. Cara, o meu ministério hoje e o que eu tô vivendo hoje no meu ministério pessoal, nos meus negócios, nos meus projetos, seja as empresas, seja no ministério, na igreja, seja... Cara, hoje eu preciso ter mais sabedoria para dizer não do que há 5 anos atrás e do que há 10 anos atrás. Por quê? Porque quanto mais oportunidades surgem, mais chances você tem de errar. Então você está crescendo, cara, seja mais atento do que você era. Você tá acelerando, tem ainda mais zelo do que você tinha, porque em algum momento, alguma oportunidade travestida de promessa de Deus pode puxar o teu tapete. Foi assim com Davi, foi assim com Sansão. O que faz a gente acreditar que não vai ser assim com a gente? Foi assim com Judas. Judas teve o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor discipulador.
Judas andou ao lado do verbo vivo, cara. Judas viu todos os milagres que a gente lê na Bíblia, ele viu de perto. A gente olha pra história de Sansão. Qual foi o erro de Sansão? Ele deitou no colo errado. Ele deu acesso à pessoa errada. Mas qual era o desígnio de Sansão? Qual era o destino profético de Sansão? Libertador de um povo, nazireu desde o ventre, separado por Deus para um propósito específico, empoderado pelo Espírito Santo a ponto de fazer coisas que nenhum homem natural poderia fazer. Qual que é o final da história de Sansão? Se torna palhaço nas mãos dos inimigos, cego pela espada dos seus inimigos. Por quê? Porque deu acesso a uma pessoa errada. Então a gente precisa ter esse entendimento. E eu acho que quando falo de batalhas espirituais, talvez esse seja um bom conselho pra gente deixar pra quem tá ouvindo.